face aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como Pedro, nós quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como Pedro, nós quem nos ofendeu. Não deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor ensinou essa oração aos discípulos. Nosso Pai, Paizinho, essa intimidade que o Senhor quer conosco, a intimidade de pai e filho. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor descia do jardim do Éden e conversava com Adão. Dá para imaginar o que eles pensavam? O Senhor queria saber de Adão como foi o dia. Dá para sentir a relação entre pai e filho. Mas o pecado afastou essa relação. E o homem foi afastado de Deus, expulso do jardim. Mas o Senhor tomou a iniciativa, fazendo o plano da redenção.
para mais uma vez fazer essa ligação entre Deus e homem, porque Ele nos ama. A relação dele é muito mais do que amigo, é de pai e filho.
paz do Senhor, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo para adorar o Senhor. Estamos no mês de maio, onde naturalmente nós comemoramos e celebramos o mês da família, né? Celebramos todos os anos, separamos o mês de maio e nós dedicamos ele como sendo o mês da família. Sabemos que estamos em tempos de dificuldade, em tempos de crise, de pandemia, e as famílias estão sofrendo. Famílias estão enclausuradas nas suas casas e muitas delas até privadas do contato entre si, porque tem algum membro da família com esse terrível problema do Covid-19. Mas que nesse momento você possa, irmãos, separar esse minuto aí na sua casa para podermos estarmos cultuando a Deus. Em todas as coisas nós estamos vendo a mão de Deus operando milagre na vida dos irmãos. Somos testemunhas oculares aí do milagre que Deus tem feito na saúde dos irmãos. Por isso feche teus olhos agora e vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos neste dia, meu Pai, o dia dedicado ao Senhor, que nós estamos aqui para te celebrar, meu Pai. Abençoa cada família, meu Pai, que está reunida agora para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua mão, pelo teu poder salvador e curador, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido conosco nos mínimos detalhes, Senhor. E nós te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, ó Deus, pela bênção da cura, e pelo bálsamo, Senhor Deus, da tua paz, Senhor Deus. Que a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja agora entrando nesses lares, entrando nesses corações, para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos e já te agradecemos, consagrando a ti esse culto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos tratar hoje de uma família sob pressão. Nós vamos falar um pouco da família de Arão, da tribo de Levi e de sua esposa Joquebede. Um exemplo de família, irmãos, ao qual nós podemos extrair desse texto riquíssimos ensinamentos para nós. O povo que estava sofrendo dificuldades, o povo que estava sofrendo perseguição. E aí, nesse contexto, irmão, nós vamos nos deparar com essa família abençoada por Deus. Deus tinha um propósito na família de Arão e de Joquebede, e Ele tem com certeza um propósito na minha e na sua vida e na sua família, querido. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu marido, sua esposa, homem. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor está no seio das famílias. Abra aí a sua Bíblia aí, vamos ler no capítulo 2, no versículo 1 em diante, até o versículo 10 aproximadamente, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, repetindo mais uma vez. E diz o versículo seguinte: Não podendo, porém, o escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto. Em outra versão diz, tomou uma arca. E diz mais, de junco, calafetou e com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada
e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Glória a Deus. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, para pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Pai, nós te louvamos mais uma vez por tua santa palavra. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações e aos corações dos teus filhos que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa continuar derramando graça, bênção e abrindo os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história todo crente já leu, todo crente já conhece, já estudou na escola bíblica, já viu histórias em quadrinhos, desenho animado. É uma história muito difundida da Bíblia. Mas é uma história, irmãos, que tem um pano de fundo triste. O pano de fundo dessa história é um pano de fundo de perseguição, de aperto, de sofrimento. E é interessante que lá em Israel, o povo de Israel nessa época, ele estava passando por dificuldades por serem escravos, por serem escravizados, e a mão dos egípcios era pesada sobre eles. E se nós formos lermos o final do capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver que a história de José, aquele que foi vendido por seus irmãos para o Egito e de lá se transformou num grande governador, um homem de poder, um homem conhecido, seus feitos miraculosos, que tornou aquela nação tão poderosa através das suas visões e sonhos. E agora, passados 400 anos, o seu povo que chegou lá, que era 70 pessoas, agora eram milhares. Era um povo abençoado por Deus. Era um povo que era fértil, forte. E os egípcios começaram a se preocupar com isso. É bem sabido, irmãos, que quando o texto lá do capítulo 1 diz que levantou-se um outro faraó, não é logo após que José morreu. A dinastia dos egípcios conta a história, se você for ler os comentários, que houve um tempo em que os egípcios foram governados por reis semitas, povos estrangeiros, que eram os faraós do Egito. Por isso que o texto diz que levantou-se um rei que não conhecia José. A história de José foi apagada na memória porque novos povos foram governar o Egito. Os hicsos eram povos semitas, não egípcios legítimos, e esses povos governaram por várias dinastias. Esqueceu-se o nome de José. Mas houve uma época em que, após a saída desses hicsos do Egito, o povo do Egito assumiu de vez o trono, e esse povo começou a escravizar muito a comunidade israelita, o povo da descendência de Abraão. E eles eram escravizados, trabalhando forçados, com tijolos, com palhas, com pedras em pedreiras, para construir os grandes monumentos do Egito. E se você for ler lá no capítulo anterior, no capítulo 1, versículo 8, você vai ver lá que o texto, o versículo 8 diz: levantou-se um novo rei que não conhecera a José. É daí que vem, irmãos, o contexto da família de Joquebede e de Arão. Eles estavam em meio, irmão, não à pandemia do coronavírus, mas em meio a uma perseguição, irmãos, onde esse novo rei
manda que os recém-nascidos, porque já era uma multidão de hebreus, e ele teve medo que esses hebreus se juntassem a outros povos e guerreassem contra os egípcios. Ele diz: todo menino que nascer do sexo masculino, as parteiras venham aqui, matem essas crianças assim que elas estiverem nascendo. Vocês estão fazendo o parto, matem essas crianças. As parteiras, por misericórdia de Deus, pela misericórdia que entrou naqueles corações, pouparam as crianças. E aí o faraó lhe chama e pergunta: por que vocês não me obedeceram? Não, as hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já têm dado a luz e a gente não pode fazer mais nada. E aí ele emite um novo edito: olha, todo recém-nascido agora tem que ser jogado no Nilo, na correnteza do Nilo, para morrerem afogados. E é nesse contexto que Arão e Joquebede estão, irmãos. Eles já tinham Arão, já tinham Miriam, agora Joquebede se encontrava grávida do seu filho. E o texto que nós lemos diz que quando Moisés nasceu, Joquebede viu que aquele menino era diferente. Quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, quando você nasceu, Deus já tinha um propósito na tua vida, porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, querido. Glória a Deus. Por isso, querido, que em meio a essa pandemia que estamos vivendo, em meio a esse caos, preserve a sua fé, querido. Joquebede e Arão preservaram a sua fé. Não era fácil estar naquela situação onde a ordem era: nasceu menino, joga no Nilo. E aquela mulher grávida, talvez passou pela mente dela: meu Deus, se nascer um menino, o que será do meu filho? Quero dizer para você, mamãe que está grávida, você, mamãe que está pedindo a Deus que se engravide, que você possa confiar na mão do Senhor, querido. Ele é que nos guarda, é Ele que nos guarda, querido. Glória a Deus, querido. E aí, irmãos, nós vamos ver, querido, que existia o decreto, existia a ordenança do rei. Olha, primeiro vocês matem através do genocídio. Havia um genocídio em vigor para matar aquelas crianças. E aqui nós vamos aprender, irmãos, como nós devemos nos comportar nas batalhas da vida. Como devemos nos comportar em meio a essa guerra da pandemia que estamos vivendo agora. Como você tem se comportado, irmão? A sua fé tem sido uma fé vigorosa? Você tem crescido na fé nesse meio dessa pandemia? Ou você está questionando a Deus, dizendo: por que, Senhor? Muitas hebreias talvez estivessem ali, vizinhas de Joquebede, dizendo: por que o meu filho? Quero dizer para você, em vez de você perguntar a Deus: por que o meu filho? Por que você perdeu o ente querido? Por que o seu ente querido está doente? Diga assim: para que, Senhor? É para a tua glória, que tua glória se manifesta em nossa vida. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, querido. E Joquebede seguiu com aquela gestação, mesmo sabendo desse perigo. E essas é uma atitude louvável da parte de Joquebede, de Arão. Arão, o homem que ia para as pedreiras, que ia para o dia a dia escravizado, que ele seguia, e as mulheres ficavam em casa, talvez quando chegasse à noite cansado, seu corpo todo maltratado, suas mãos todas ensanguentadas de tanto trabalhar no pesado. Ele tinha que acalentar a sua esposa, e os dois tinham que orar, pedir graça a Deus para suportar. Essa deve ser a nossa atitude, querido. Pedir graças a Deus para suportar esse terrível mal que se abateu na nossa nação e no mundo inteiro. Quantas vidas nos já perderam, nos se perderam? Quantas pessoas conhecidas? E nós estávamos falando dessa doença, pessoas distantes, mas agora tem pessoas de perto da gente. Mas graças a Deus que nós estamos vendo a boa mão de Deus sobre o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria discutir com você aqui nessa tarde, querido, algumas circunstâncias da vida que podem nos fortalecer. E a primeira delas, irmãos, é o que a Bíblia diz em relação a como enfrentar batalhas. Querido, a primeira coisa que a gente deve entender
para enfrentar as batalhas da vida é que nós servimos ao Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem luta por nós, irmãos. Por isso, não se desespere. Creia tão somente. O Senhor está conosco. Aleluia. Olha uma frase que eu vi essa semana e achei muito interessante. Um autor anônimo, ele diz assim, ó: não espere tempos bons para se tornar um vencedor. Use os tempos difíceis para se tornar um vencedor muito maior. Glória a Deus. Que frase bonita, né? Que frase inteligente esse homem. Deus inspirou ele para dizer: não espere tempos bons para se tornar um vencedor. Use os tempos difíceis para se tornar um vencedor muito maior. Eu não sei o tamanho da tua luta, querido, eu não sei o que você está enfrentando aí na sua casa, mas creia que o Senhor dos Exércitos pelejará por tua causa. É Ele que vai lutar a tua causa, a tua batalha. Entrega nas mãos dele a tua vida, confia nele e o mais ele fará. E aí a gente vai ver, irmãos, no texto a seguir, do capítulo 2, algumas atitudes que Joquebede tomou que servem também de incentivo para nós. O decreto já estava assinado. Nasceu um menino, filho de hebreu, do sexo masculino, joga no Nilo. Correnteza do Nilo vai matar aquela criança, ela não vai crescer, não vai se tornar um guerreiro e ele não vai se voltar contra nós. Esse era o pensamento do faraó egípcio. Mas os planos de Deus, irmãos, são outros. O plano de Deus para a tua vida, irmãos, são outros. Põe a tua vida em ordem, espera no Senhor que os planos de Deus vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Olha só, primeira coisa que a gente vai ver no versículo 1 e 2 aí, abra aí a sua Bíblia. A primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, que para enfrentar as lutas que as batalhas da vida nos propõem, a primeira atitude é crer. Joquebede creu que Deus ia preservar o seu filho. E eu e você precisamos crer que Deus está nos preservando dessa pandemia. Aleluia! Mesmo que ela bata na tua porta, irmãos. Mas não é para te derrotar, é para a glória de Deus se manifestar, querido. Glória a Deus. Olha só, versículo 1 e 2 diz assim, ó: e foi-se um varão, em outra versão. Diz: foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. A casa de Levi era a tribo que seria destinada para a consagração do templo, lá no tabernáculo. Quando Moisés construiu o tabernáculo, foi dessa família, dessa tribo, que Deus separou para que fossem sacerdotes e cuidassem das coisas consagradas ao Senhor. E veja que Deus já tinha todo o seu plano firmado. Deus já tem um plano firmado para a tua casa, para a tua família, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está aí por acaso. Filho, você não nasceu nesse lar por acaso. Então não reclame do pai, da mãe que você tem. Não reclame do filho que você tem. Não reclame do marido que você tem. Não reclame da esposa que você tem. Se Deus colocou você nessa família, Ele tem um plano para essa família. E aí, irmãos, nós vamos ver que a primeira coisa que me chama a atenção, logo no versículo 2, a coragem dessa mulher. Ela estava indo de encontro ao mais poderio exército do momento, na Mesopotâmia. Não existia exército mais poderoso do que o do Egito nessa época. E Joquebede decide ter aquela criança, e quando ela vê que é um menino, ela olha para aquele menino e diz assim, vendo que era formoso. Havia algo especial em Moisés.
Havia algo que lhe chamou a atenção. Certamente, o Espírito Santo de Deus falou grandemente ao coração daquela mãe. Não joga essa criança no Nilo. Esconde ela, que eu vou cuidar. O Senhor é que cuida de nós. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando a gente olha para esse texto e olha para a coragem dessa mulher, irmãos, a gente vai ver que Joquebede, querido, venceu a primeira batalha, mas ainda não havia vencido a guerra. Ela poderia escondê-lo por um tempo, mas e depois? Até 3 meses, a criança chora baixinho, e quando ela fez a menção de chorar, ela bota no peito, a criança se aquieta, está com dor de barriga, ela dá um chá ligeiro para aquela criança não chorar e não chamar a atenção dos guardas. Ela deu um jeito de escondê-la por 3 meses. Chegados os 3 meses, certamente ela foi buscar em Deus direção. Busque em Deus direção, querido. Quando chegar no seu limite, busque em Deus a direção. Aleluia. A nossa vida, queridos, ela é diferente das pessoas que vivem por conta de si próprio e diz que não existe Deus. Nós cremos que é um Deus que está controlando todas as coisas, que nós somos responsáveis por nossas atitudes. Joquebede chegou, certamente ela orou ao Senhor com confiança. E eu creio que ela pode ter feito a oração que Davi fez quando ele cita o Salmo 23. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei qual foi a oração que Joquebede fez, mas eu sei que você pode fazer essa oração no Salmo 23 e dizer para o Senhor: Senhor, a minha situação é difícil, a minha situação é insuportável, mas o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. Olha só, irmão, no versículo 4 diz: ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Aleluia! É a vara dele, é o cajado dele que nos consola, irmão. Por isso, querido, não desista da sua causa, não desista de lutar. Está difícil? Tá. Está impossível? Tá. Mas para Deus, nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Deus que essa mensagem esteja alcançando o teu coração. Você que está afastado do Senhor, busque uma resposta no seu coração. Será que está valendo a pena estar distante do Senhor? Ele te chama nesta noite para voltar à comunhão. Porque não existe lugar melhor do que os pastos verdejantes ao qual Ele nos conduz, o passo da fé, irmão, em direção à salvação eterna. Essa doença que está assolando aí tantas vidas, tantas pessoas têm tido experiências com Deus, tantas pessoas têm testemunhado que lá no leito sentiu o toque de Deus e ele saiu daquele leito curado. Não foi o remédio, é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus. Por isso, querido, devemos dar graças a Ele por tudo e louvar o seu santo nome. Segundo lugar, irmãos, como nós devemos lutar as batalhas da vida, enfrentando ela com fé. Primeiro é crendo que Deus é quem preserva a nossa vida. Em segundo lugar, Joquebede, além de crer que era Deus que iria preservar a vida do seu filho, ela também usou as estratégias que estavam ao seu alcance. Amém, irmãos? Tem tantas pessoas que têm fé, tem tantas pessoas que até são perseverantes, mas tantas pessoas que não têm sabedoria, irmão, até mesmo para pedir a Deus.
Joquebede, ela teve sabedoria. Ela usou as estratégias que Deus colocou ali na sua mão. Ela analisou todas as circunstâncias. E ela vendo ali, o que é que eu vou fazer? A criança já está com 3 meses. Eu não posso mais escondê-la. Olhou para lá, olhou para cá, ela viu que havia muita abundância de junco, que é um tipo de uma água aquática, uma planta aquática, que fica às margens do Nilo, ficava às margens do Nilo. E ela colhe aquele junco e ela transforma num cesto, em outra versão diz numa arca, tampa aquela arca e coloca um bicho, espécie de uma vedação, né? Ela calafeta, faz uma calafetação ali para que não entre água e também o sol não castigue a criança. E ela tem essa visão maravilhosa. Olha só o que o texto diz. Quando já não podia mais esconder, no versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. O que me chama aqui a atenção nesse primeiro momento, na parte A desse versículo, é que Joquebede, irmãos, foi audaciosa. Ela foi uma mulher muito inteligente. Ela estava ali em meio àquela agonia, aquele sofrimento, aquela pressão, mas ela teve sensatez. Cuidado na hora de você agir, irmãos, na pressão, na agonia, na ira, pode lhe faltar sensatez. Use a sensatez. Conte até 10. Diminua o tom da voz. Vai aliviar muitas situações difíceis que são criadas em meio a essa pandemia. Famílias estão em casa e às vezes, eu digo sempre o ditado da pena azul. Só falta uma pena azul em cima da carga de cada um para estourar. Então, queridos, é momento da gente ter sensatez. Aquela mulher olhou, viu o junco, viu aquela... Deus deu aquela visão para que ela fizesse aquele cesto, aquele tipo de arca. E uma coisa me chama a atenção, querido. A arca é um símbolo de proteção. Não foi por acaso que ela fez a arca. A arca é um símbolo de proteção. Quando Deus colocou juízo lá em Gênesis 6, aquela geração de Noé, ele mandou Noé construir o quê? Uma arca. Quem estava dentro da arca estava seguro. Quem estava fora estava perdido. Creio que nessa hora Joquebede teve essa visão, colocou o menino dentro daquele cesto, daquela arquinha lá pequena, tapou ela para que o sol não afligisse, para que os mosquitos não afligissem ele, e colocou no Nilo. E colocar no Nilo não era uma decisão fácil, querido. O Nilo, além de ter uma correnteza, era um rio navegável. Poderia ter embarcações, poderia ter correnteza que levasse aquela criança para longe, mas ela colocou num local estratégico, aonde cresciam os juncos, um local raso, de pouca movimentação da água, onde a gente chama aqui na Paraíba de remanso. Aquele lugar onde parece uma lagoa. Eu, certa vez, fui a Gramame, logo quando eu cheguei aqui em João Pessoa, e lá, tinha a parte que era um remanso, até as mesas eram ficadas dentro d'água. E você ia atravessar para o outro lado, e quando chegava no meio, a água era uma correnteza forte que era capaz de lhe levar. Eu penso que, quando eu estava analisando esse texto, vendo essa imagem do rio Gramame na minha mente ali. No meio, a correnteza passando com toda a força, e nas laterais, aquele remanso ali. Joquebede coloca o seu filho. Tem outro detalhe. O Nilo, querido, se você for analisar a história do Baixo Nilo lá, ele era muito provido de crocodilo. Um dos mais terríveis crocodilos era o crocodilo do Nilo. Imagine o coração dessa mãe se ela não cresce que Deus ia preservar a vida do seu filho. Ela colocou num cesto. Mas o que é um cesto de junco para um crocodilo? Que farejasse que ali tinha carne fresca. Uma criança linda, deitada naquele junco ali, bem aconchegada, certamente tinha algum paninho ali para não furá-lo, mas estava ali dentro da água.
Eu quero dizer para você, mamãe, papai, use de sabedoria na criação dos seus filhos. Joquebede preservou a vida do seu filho até 3 meses. Depois ela preparou aquela arca e soltou ele no Nilo. Nós devemos criar os nossos filhos dentro da arca. Primeiro, a nossa arca, que é a nossa família. A segunda arca que nós devemos colocar os nossos filhos é na igreja. Por isso, papai e mamãe, quanto mais você puder controlar os seus filhos, traga ele para a igreja para ouvir as coisas de Deus. Porque quando ele chegar no nível das escolas, no nível da faculdade, talvez os crocodilos ou a correnteza o arraste para longe de você. Por isso eu te chamo nessa noite, querido, para que você peça a Deus sabedoria. Joquebede pediu a Deus sabedoria e construiu uma arca para o seu filho. E nessa mesma parte aí desse versículo, das estratégias, tem gente que tem fé, tem perseverança, como eu estava dizendo, mas não tem sabedoria. E lá na carta de Tiago, ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, se você age com impulso, sem sabedoria, peça a Deus, ele vai lhe dar sabedoria. E você tem que ter domínio próprio. Amém, querido? Que Deus possa estar abençoando a sua vida espiritual nesse momento. Outro ponto que, falando desse segundo ponto aqui, que é usando as estratégias corretas que estão ao seu alcance. Primeira coisa foi ela analisar ali o que estava na sua mão, o que estava ao seu alcance. E ela fez um cesto. A segunda estratégia foi aonde ela colocar a criança. Ela fez um cesto, mas não podia deixar na correnteza. Não podia deixar no local onde tivesse os crocodilos. Tinha que ser no local onde ela sabia que ali teria a possibilidade de alguém do palácio vir. E foi isso que aconteceu. Joquebede coloca a criança ali naquele lugar e Deus, pela sua infinita misericórdia, faz marcar o encontro com a filha de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, querido, nada acontece por acaso, querido. Não foi por acaso que aconteceu esse encontro da filha de Faraó com Moisés. E não foi por acaso que você está ouvindo essa história hoje. Talvez você esteja precisando alimentar o teu coração aí com fé, com esperança, sabendo que Deus é que preserva a tua vida, sabendo que Deus é que cuida dos teus filhos, aonde quer que eles forem, mas nós precisamos fazer a nossa parte, colocá-los dentro da arca, primeiro na família. Quais são os valores que eles estão vendo dentro de casa? O que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos? O que ele vê em nosso casamento é exemplo para ele? O que ele vê através da nossa fé? Nós somos um na igreja e outro em casa? Ou ele vê que nós somos um bom exemplo para que eles possam copiar? Nossos filhos estão ali, irmão, como uma esponja. Ele fica absorvendo tudo que nós colocamos ao alcance deles. Então nós temos a capacidade tanto de aproximá-lo ele de Deus, como de espantá-los para longe de Deus. Sabemos que Deus é o que controla a história e ele marca encontro com seres humanos. E quando ele tem um propósito na vida, ela vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa de forma miraculosa e aquela pessoa se converte. Tem um encontro com Deus. O cuidado que Joquebede teve com seu filho, irmão, em fazer aquele cesto, em fazer a colocação no local certo no Nilo, eu vejo o salmista no Salmo 91 expressar isso em palavras. Eu quero ler para você aqui, do versículo 1 ao versículo em diante. Versículo 1 em diante, até o 7. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diz mais no versículo seguinte, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, querido. Palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, querido. Essa peste da coronavírus está aí, mas nós devemos crer no cuidado de Deus para conosco. Amém, irmãos? Minha esposa disse que eu estou falando muito alto. Mas é tão bom, irmãos, falar do amor de Cristo, né? É tão bom a gente poder pronunciar com vigor a grandeza de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós podemos ver que, em terceiro lugar, irmãos, além de Deus preservar a vida, além de Deus dar a estratégia correta a Joquebede, preservar a vida de Moisés, dar a estratégia correta. Terceiro ponto é que nós precisamos, irmãos, assim como ela foi, como Joquebede foi, ser prudentes. Aquela mulher foi prudente, ela nunca perdeu de vista Moisés. Ela colocou ele lá no remanso, mas ela não colocou e voltou para casa. Ela mandou a sua irmãzinha ficar de longe, olhando. Ela foi prudente, querido, porque ela queria ver o desfecho final, a glória de Deus se manifestar. Era o que Joquebede esperava, irmãos. Olha só, versículo 6 aí, no versículo 4 que diga, Êxodo capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Versículo 6. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Olha só o fato constatado pela egípcia, e ela sabia do edito do seu pai. Ela sabia que o seu pai tinha mandado dizer que toda criança do sexo masculino hebreia deveria ser morta. Mas aí é onde entra a mão de Deus, querido. Olha só, quando ela abre aquela arca, aquele cesto, ela olha para o menino chorando, ela vê que aquele menino é diferente. Glória a Deus, querido. Deus, quando nos coloca num local, numa situação, nós somos diferentes, querido. Nós brilhamos. A nossa luz alcança os corações endurecidos, porque não é nós, mas é Cristo em nós, querido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sal e somos luz. Por isso, quando nós devemos chegar no local, as trevas se dissipam. Devemos ser portadores da paz, mensageiros de Cristo. O mundo tem que olhar para nós como aquele que propaga a solução para os meus problemas espirituais. Então nós somos o Evangelho encarnado hoje aqui, ó. Nós somos mensagem, a carta viva de Deus. Deus veio aqui a essa terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou o terceiro dia, deixou o Espírito Santo para que nós fôssemos as suas testemunhas, irmãos. Por isso, querido, que quando aquela mulher egípcia abre aquele cesto e vê aquela criança chorando, diz o texto que ela ficou com pena. Essa pena já é Deus amolecendo o coração do egípcio. E aí ela disse: esse menino é dos hebreus. Interessante, irmãos. Quando Deus tem um propósito numa situação, numa história, Ele move céus e terras, mas vai acontecer. Vai acontecer porque nós estamos aí, querido, para que a mão e a glória de Deus se manifeste nesse lugar, querido. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus dá a missão aos seus 12 de pregar o Evangelho. E eu separei aqui o texto do versículo 16, que ele diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque tem tanta pessoa hoje, irmãos, orgulhosa. Estava comentando isso com o pastor hoje pela manhã.
Estamos naquele tempo lá de 2 Timóteo capítulo 3, onde as pessoas são orgulhosos, jactanciosos, pessoas que não são tementes a Deus, que não respeitam autoridades, que não respeitam pai, não respeitam mãe. Estamos numa geração em que dar a benção é cafona. E aí, coroa? E aí, velho? Não. Trate o seu pai e sua mãe com respeito. Trate a autoridade que está sobre você com respeito. Seja grato pelas atitudes que as pessoas já tomaram na sua vida. Tantas pessoas já fizeram bem a você, às vezes você esqueceu de dar um obrigado. Por isso, querido, nós vamos ver que o cuidado de Deus começa antes da gente nascer. O cuidado de Deus com Moisés, porque Moisés já tinha predestinado na vida dele que ele seria o libertador do povo de Israel. Ele seria aquele usado por Deus para confrontar o faraó. E no último, a última estratégia, a última, vamos dizer assim, a última forma de vencermos as batalhas da vida, trazendo para hoje aqui através desse texto que nós lemos, é que nós precisamos ter certeza, irmão, ter certeza que nós fazemos planos, mas o projeto a se concretizar em nossa vida é de Deus. Joquebede fez plano de esconder a criança por 3 meses. Ela só sabia até aí. E sabia que a criança era formosa, era diferenciada. Mas as suas limitações humanas não levavam ela a enxergar o plano de Deus na vida dele. Deus tinha um plano muito maior na vida de Moisés. Deus tem um plano muito maior na tua vida e na minha vida, querido. Se coloca tão somente à disposição de Deus e do seu reino. Ele quer entrar na tua casa e mudar a tua história. Ele quer entrar no teu ministério e mudar o teu ministério. Deus não nos fez para sermos infrutíferos. Se o ministério é de Deus, vai frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, irmão? Você acredita que Deus está no controle do seu barco? Em meio ao Nilo, em meio aos crocodilos, em meio à correnteza, Ele está no teu barco, querido. E quando Ele está no teu barco, a tempestade vai acalmar. Aleluia. E aqui nós vamos ver, irmãos, no versículo 7 em diante, dizendo assim, ó. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó, a Joquebede agora: leva este menino e cria-o. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Moisés vocês conhecem. E o desenrolar dessa história, o povo de Israel, depois de 430 anos de cativeiro, Deus levanta esse homem, depois que ele vai para a casa da filha de Faraó, por definitivo. É interessante que ele vai para a casa da filha de Faraó depois que a sua mãe criou por um tempo. E foi o suficiente, irmãos, desse tempo que ele passou na casa de Joquebede e Anão, recebendo o salário da filha de Faraó. Olha só que bênção, irmãos. Uma criança que era proibida de crescer no meio dos hebreus, agora ele estava recebendo dinheiro da casa de Faraó para que ele crescesse com saúde, com vigor. E a mãe aproveitou esse tempo que estava criando ele para imputar nele as leis de Deus. A obra lá, o pacto lá de Abraão, de Isaac e de Jacó. Joquebede e Anão imputaram em Moisés todo o princípio divino. Deus escolheu aquele povo para abençoar. E Moisés volta agora para viver e aprender todas as leis, ser letrado lá no Egito, diferenciado de Deus, e usar esse homem para escrever o Pentateuco. Que coisa tremenda!
Veja que a história está conectada. Tudo tinha um propósito. Ele precisava viver uma certa etapa da vida com Arão e a sua mãe para aprender tudo sobre Deus. Depois ele volta para a casa do faraó, a filha de faraó, onde ele vai ser instruído, vai se tornar um guerreiro, vai se tornar um homem letrado, conhecedor de todas as leis, da física, da ciência, e depois ele ia escrever toda a história do povo de Israel a partir do Gênesis. Que coisa tremenda, irmãos. Deus está na história. Deus está no controle da tua vida e da minha, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esse homem, querido, passa 40 anos vivendo lá no Egito. Depois de 40 anos ele mata um egípcio por estar maltratando um irmão seu hebreu. E ele foge para o deserto, passa mais 40 anos, onde ele se casa, tem filhos. Depois de 40 anos, Deus o chama e lhe dá uma missão em meio à sarça ardente. E Moisés volta, já casado com filhos, para libertar o povo de Israel. Deus tem uma grande obra na tua vida, irmão, na minha vida. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que você possa saber enfrentar as batalhas da vida. Deus deu uma estratégia correta para essa mulher. Primeiro, ela creu que Deus é quem guarda, preserva. Depois, Deus fez com que ela enxergasse quais eram as melhores estratégias para isso. Em terceiro lugar, Deus fez com que ela pudesse enxergar que é Ele que dá todo o controle da história de Moisés, está na mão dele. Não estava na mão de Joquebede. Era necessário ela ser prudente. Quarto lugar, o plano de Joquebede era só até 3 meses. Depois disso, o plano de Deus se cumpriu na vida de Moisés. Deus cumpre o plano dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Deus possa te abençoar nesse domingo, querido. Você possa ter uma semana de paz. Nós possamos estar orando pelo nosso país, orando pelas famílias que Deus tem curado aí, né? Estivemos orando aí pela casa das irmãs que tiveram problemas de Covid, também das irmãs que estão cirurgiadas aí, a irmã Maria, a irmã Mônica, e os demais irmãos que, não vou citar o nome porque posso esquecer de algum, mas no grupo lá da igreja, oramos por todos, e que se você neste dia se sentiu tocado por essa história, saiba que mesmo que você tenha que ser jogado nas correntezas da vida, você não está só. O Senhor é quem cuida da tua vida e Ele tem um propósito na tua vida, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Possamos estar orando nesse momento. Senhor, quero te agradecer, Pai, porque nós nesta noite aprendemos que em meio a uma situação difícil como era de Arão e a sua família, sua esposa Joquebede grávida, o Senhor guardou, porque o Senhor tinha um propósito naquele lar. Obrigado, meu Pai, pelas famílias que estão hoje reunidas, ouvindo esse culto. Continua abençoando, livrando eles desse mal, dessa pandemia. Ó Deus, derramando graça sobre os seus empregos, sobre as finanças dos teus filhos. Ó Pai, entra com a tua provisão, com a tua mão poderosa, Pai. E continua fazendo milagre em nossa vida. Abençoamos aqui os pais, os filhos, para que ambos se convertam uns aos outros. Ó Deus, para que haja harmonia no nosso lar, para que haja prudência. Ó Deus, porque o Senhor é quem preserva a nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te pedimos uma semana de paz e de bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso eterno Salvador e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe. Bom domingo aí para todos em nome de Jesus.